Investimento é uma ciência que se aprende, nem todo mundo sabe investir. Investidor é uma profissão, tem pessoas que são profissionais em investir o dinheiro próprio, mas também o dinheiro de outras pessoas. A parábola que Jesus contou é a parábola de um investidor. O bom investidor, ele não coloca todo o seu dinheiro, todas as suas propriedades numa única coisa. Ele não coloca todos os seus investimentos, todos os seus bens numa coisa só. Porque pode ser que ele se engane na maneira de fazer as coisas, na maneira de executar aquele investimento. Por isso, o bom investidor, ele faz uma pesquisa, quais são os investimentos mais rentáveis. Depois que ele fez essa pesquisa, então aí ele divide o seu dinheiro, os seus bens, para que sejam aplicados da maneira que vai render mais, da maneira que tem um risco, mas da maneira como que ele consegue ganhar mais, com que ele consegue receber mais. Quando Jesus contou esta parábola, ele dizia de um senhor, de um homem que vai fazer uma viagem, e ele vai ficar por um bom tempo nesta viagem. Então a primeira coisa que ele faz é estudar os seus servos. Quais são os servos que têm capacidade para fazer investimento? Então ele escolhe 3 servos que têm a capacidade de fazer o investimento. Daí ele toma os seus bens e ele divide em partes diferentes. A um ele dá 5, a um ele dá 3, e ao outro, ao terceiro, ele dá 1 talento. Aqui não se trata de uma divisão igualitária. Nós vivemos num mundo onde a gente fala tanto de partilha, de igualdade, mas não é essa a maneira como as coisas precisam acontecer. A divisão é feita segundo a capacidade de cada um. O Senhor conhece os seus servos. O Senhor conhece os seus colaboradores. E o Senhor divide, ele reparte os seus bens. Ele compartilha a responsabilidade sobre os seus bens. Veja, não se trata de uma pessoa egoísta que tem os seus bens e segura tudo para si e não dá, não distribui, não confia. Ao contrário, ele confia nesses servos, ele reparte com os seus servos aquilo que para ele é importante. Aí ele volta, e quando ele volta, ele chama os servos para a prestação de contas. O que nós percebemos na parábola? Que existem 3 níveis diferentes de empreendimento, de coragem, de ousadia, de iniciativa da parte dos 3 servos. O primeiro, tendo recebido 5 talentos, imediatamente ele sai e começa a trabalhar com esses seus talentos. Ele começa a trabalhar com aquilo que lhe foi confiado. Ele faz com que o que foi confiado a ele se multiplique, dobre a quantidade. Ele é alguém que tem uma visão. A visão dele não é uma visão curta, apenas do momento, mas é uma visão que enxerga a distância. Ele olha além do horizonte. Ele tem capacidade, ele tem condições de fazer isso. Por isso ele investe bem, com ousadia, esses bens do seu Senhor. O segundo, que recebeu 3 talentos, faz exatamente a mesma coisa. Ele também tem capacidade, ele também tem a sua visão, ele também tem a sua responsabilidade diante do que lhe foi confiado. E por isso ele sai e vai fazer o investimento. Ele é empreendedor também, e ele consegue multiplicar aqueles dons que ele recebeu. O terceiro, no entanto,
além de medroso, é preguiçoso. E exatamente porque é medroso e preguiçoso, ele sai, e a primeira coisa que ele faz é cavar um buraco, enterrar os bens do seu patrão e deixar ali. Quando o meu patrão voltar, eu entrego para ele aquilo que ele me deu, aquilo que ele tinha me confiado. Acontece que depois de um tempo, o Senhor realmente volta, e ele pede contas dos bens que foram confiados. E aí ele vê chegar o primeiro e colocar diante dele todo aquele trabalho, todo o resultado da sua confiança. O investimento foi muito bom, foi muito rentável, e ele convida ele para participar da sua alegria. Vem o segundo, e da mesma forma, ele não esperava mais do primeiro, nem mais do segundo, ele apenas esperava que fossem pessoas capazes de investir os seus bens. Ele está satisfeito com isso, então ele também chama para participar da alegria. Vem o terceiro, medroso, preguiçoso, e ainda acusa o Senhor. Olha, eu sabia que o Senhor é severo, que o Senhor é um homem que colhe aonde não plantou, que o Senhor é uma pessoa muito rígida, e por causa disso, eu enterrei o seu dom, eu enterrei o seu talento, e aqui está aquilo que o Senhor me entregou. Toma de volta o que o Senhor me entregou. E o Senhor olha para aquele homem e diz assim: servo mau, você sabe que isso ia acontecer, você sabe que isso seria encaminhado dessa forma, que eu colho aonde eu não plantei, mas você foi preguiçoso, e aí por causa disso ele é colocado para fora. Olhando do ponto de vista nosso, que nós interpretamos a justiça, que nós queremos interpretar sempre o certo e o errado, nós vamos dizer assim: mas aonde está a misericórdia desse Senhor, que não foi capaz de perdoar aquele servo, aquele pobre servo, que recebeu apenas um talento, e que não conseguiu desenvolver aquele talento, aquele pobre servo, que não teve oportunidade. A oportunidade foi dada aos 3, mas apenas 2 foram capazes de aproveitar essa oportunidade. A oportunidade é dada a todos nós. O problema é que nós não aproveitamos a oportunidade que Deus nos dá. A parábola não está falando de dinheiro, a palavra está falando da conversão, da mudança de vida, daquilo que nos é dado nesta vida, para que nós transformemos esta vida num caminho seguro para a vida eterna. Porque no final nós vamos chegar diante de Deus e vamos dizer assim: aonde está o meu direito à vida eterna? O direito à vida eterna nos foi dado nesta vida. Carta aos Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, que nós ouvíamos. Este é um dos grandes problemas daquela comunidade. Aquela comunidade queria saber quando Jesus ia voltar, quando Deus iria cumprir a sua justiça, e queriam ficar parados esperando as coisas acontecerem. E nós não podemos ficar esperando as coisas acontecerem, mas nós temos que tomar aquela iniciativa da sabedoria, que falava a primeira leitura, que nos coloca a caminho das coisas para transformar o talento que nós recebemos em alguma coisa concreta. Nós vamos à missa, nós escutamos a palavra de Deus, mas parece que a preguiça, o desânimo, o comodismo, nos espera da porta da igreja para fora. A gente veste a roupa de domingo para ir à missa, mas quando sai da porta da igreja para fora, veste a roupa da preguiça, veste a roupa do desânimo, veste a roupa do conformismo, da comodidade, e não saímos daquilo aonde nós sempre vivemos.
palavra de Deus entra por um ouvido, sai pelo outro, e a gente vai levando a vida assim. E aí nós falamos, mas eu tenho direito à vida eterna. A vida eterna não é um direito, a vida eterna é um compromisso, e um compromisso que começa ao assumir a palavra de Deus como palavra de vida para a nossa vida. Quando nós nos colocamos no segmento de Jesus Cristo, quando nós não somos apenas espectadores na celebração, eu vou assistir à missa. Não, nós não somos assistentes de um espetáculo que acontece na missa. Nós somos participantes do sacrifício de Cristo na liturgia. Por isso que a liturgia não é um teatro. Por isso que a liturgia não é um show. Por isso que a liturgia não é um acontecimento para a gente ficar fazendo qualquer coisa. Mas é a participação concreta no mistério da paixão, morte e ressurreição de Cristo, que nos chama a entrar concretamente nesse mistério. Nós ouvimos Cristo que fala na palavra, e vamos receber Cristo que se doa, que se dá na Eucaristia. Como isso transforma a nossa vida e nos faz entender que nós precisamos trabalhar pela nossa salvação, que nós precisamos assumir o compromisso de buscar a vida eterna, que nós precisamos vivenciar a nossa fé, que não se trata apenas de devolver aquele talento. Olha, o Senhor me deu o dom da vida e no final eu retribuo a Deus, devolvo a Deus a minha vida, como um livro em páginas em branco, sem escrever nada, sem nos arriscarmos em nada. O Papa Francisco tem uma frase bastante interessante, né? Quando ele fala assim: eu prefiro uma igreja sofrida, marcada pelos sinais do sofrimento, pelas muitas vezes que ela se arrisca e às vezes se machuca, do que uma igreja paralisada, uma igreja cristalizada. Às vezes nós somos cristãos cristalizados, cristãos que não têm marca nenhuma, nem de sofrimento, nem de dor, nem de arriscar em nada. Nós não investimos na nossa vida espiritual, nós não investimos no nosso compromisso com Deus, nós não investimos naquilo que é a nossa salvação, mas cobramos de Deus tudo. Ah, Deus tem que fazer isso para mim. Deus não tem que fazer nada para você, porque tudo que Deus podia fazer pela nossa salvação, Ele fez e manifestou no mistério da cruz. E agora, nós somos chamados a olhar para aquele mistério, o mistério de Cristo crucificado, paixão, morte e ressurreição de Cristo, e nos perguntar como este mistério da cruz afeta, toca a minha vida, e me chama à conversão. E aí nós nos colocamos a caminho, trabalhando com os talentos que Deus nos dá, com a graça que Deus nos dá, cada um de nós de maneira diferente. Nós não vamos produzir a mesma quantidade de frutos, mas não interessa quantos frutos nós vamos produzir. O que nós não podemos ter é preguiça, comodismo, para enterrar o talento, o dom da nossa vida, esperando Jesus voltar, para que nós sejamos levados para a glória eterna. A palavra muito claramente diz que aqueles que ficam desta forma, serão colocados para fora. Não tem redenção para quem não se compromete com Jesus. Não tem redenção para quem não vive a sua vida na busca constante deste amor a Deus e amor ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.